Panorama do mercado com abas, as principais notícias do dia 25 de agosto, comentadas por um investidor profissional. Dia fraco hoje, agenda sem muita movimentação. Começamos o dia com os futuros subindo, petróleo caindo levemente, mas nada muito relevante até o momento para que mude a leitura que eu fiz da abertura da semana. Na verdade, o mercado todo está aguardando o resultado de Nvidia na quarta-feira, os 7 dias consecutivos de queda da ação e todos aguardando até a expectativa aqui pelo posicionamento do mercado e com as opções que foram, precificadas, né, prevê um movimento de até 5,4% em qualquer direção para cima ou para baixo em relação ao preço da Nvidia. Isso representa uma oscilação de market cap de 280 bilhões de valor de mercado após os earnings. Então, todos estão esperando isso. É uma volatilidade menor do que dos outros resultados, o que significa que o mercado está monitorando a Nvidia de perto, já tem números mais precisos em relação ao que o resultado pode entregar. E de todo modo é isso que faz com que o mercado esteja parado. E é interessante também observar que ontem houve uma leve queda do S&P e do Nasdaq, e o Equal Weight, que é o mesmo índice, só que com os pesos iguais para todas as empresas, em alta. Então esse movimento de broadening com certeza está se fortalecendo, não há dúvida disso. Até como foi uma agenda fraca agora cedo, até acho que esse é um tema importante para comentar, porque lá no início do ano eu já tinha feito um vídeo lá no YouTube, lá no comecinho, falando da visão do Mike Wilson, do Morgan Stanley, sobre essa expansão, esse movimento de broadening, né, que é de ampliação para outros nomes que não fossem as Mag 7, né. Então você tem uma concentração do índice, olha que interessante. Hoje o peso do índice é de praticamente 40%, é o número mais alto, historicamente falando, de concentração de líderes, né. Você tem 40% em pouquíssimos nomes aí, vamos colocar 7 nomes que representam 40% do S&P 500 e eles representam, na verdade, as 10 maiores posições, na verdade, só uma correção, não o Mag 7. As 10 maiores posições do S&P representam 41% do peso do índice. Isso é mais do que o dobro do que 2015 e até acima da bolha da internet, que era 23%. E essas 10 maiores empresas do índice, elas respondem por 32% dos lucros projetados. Então existe um descolamento entre o peso dessas empresas e o lucro, ou seja, os investidores estão colocando expectativas acima do lucro, muito acima do lucro. Então, quando existe um descolamento como esse, é natural que possa haver até uma estagnação desses nomes, com para que haja depois uma recuperação dos outros nomes. É um prêmio de aproximadamente 30% sobre o equal weight, né, e isso pré-pandemia era de 13%. Então é bem possível que haja uma recuperação para que haja um equilíbrio, né. Então você tem aqui uma outperformance relativa de 3 anos do cap weight de aproximadamente 32%, que é mais ou menos o que se viu na era da bolha da internet. Então é um argumento forte, claro, né, para quem acredita numa mudança de regime em que essas empresas teriam que ter uma compressão de múltiplos ou talvez ficar, mais ou menos no 0 a 0 em termos de avaliação de mercado, para que houvesse uma expansão de valorização dos outros nomes e aí, consequentemente, um equilíbrio, porque realmente é muita coisa, é um peso muito grande, e certamente isso está desproporcional em relação ao ao que elas estão entregando de lucro. Não que elas não tenham resultados sensacionais, não é isso, mas é que a expectativa que o mercado coloca está muito elevada. Então só para você ter uma ideia, quais são essas 10 empresas? Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Broadcom, Tesla, Eli Lilly e Berkshire Hathaway. Então, empresas todas que são muito conhecidas, né, talvez a Broadcom aqui seja menos conhecida, que faz os chips customizados, faz a parte de confecção de semicondutores para as hyperscalers, é uma empresa extremamente demandada, faz as TPUs do Google, então é uma empresa que se tornou muito valiosa nessa competição, e Eli Lilly, ficou muito famosa agora e cresceu muito em market cap em razão do Monjaro, e agora também ela está lançando, saiu hoje no Wall Street Journal, o comprimido oral, né, para o emagrecimento, então mais uma inovação. E a Berkshire Hathaway, famosa holding do Warren Buffett, essa sim é um verdadeiro titã, uma empresa de valor realmente que é um conglomerado de empresas e reporta, lucros sólidos ao longo dos trimestres, e as outras são as famosas Big Techs que você certamente conhece. Então, perceba que há naturalmente uma discrepância muito grande e na minha expectativa, é natural que haja realmente essa rotação, e tanto que o Equal Weight ontem subiu
diferentemente dos outros índices. Então, fica essa observação, é interessante, eu veja como eu antecipei muito esse movimento analisando essa opinião do Michael Wilson. Michael Wilson, ele é um analista muito conservador, no meu modo de entender, ele é bastante conservador comparativamente a outros analistas que têm um viés mais especulativo. Isso não é um argumento para refutar a tese da IA ou para falar: "Não, acabou a IA", não, nada disso, não é nada disso, é só para que você entenda que tudo é uma questão de preço, né, uma questão de expectativas, de múltiplos, como é que está a projeção de crescimento de lucro, como é que está aí agora no lado do denominador, como é que está a projeção dos juros, que esse é outro ponto interessante, né. Então feita essa digressão rapidamente sobre o que está acontecendo e esse movimento de ampliação para outros nomes e como essa concentração, no final das contas, acaba se tornando bastante, perigosa, é natural que essa rotação possa continuar. E o fluxo que está entrando nesse ETF, que é o RSP, é muito grande. Então, é um dos ETFs que mais cresce aí em asset under management, porque existe um apetite dos investidores para que haja essa ampliação em outros nomes. E aí são nomes do quê? Do setor de indústria, setor financeiro, setor de saúde, diversificando, portanto, essa concentração. De novo, não é uma substituição à tese da IA, é um processo de diversificação de acordo com os múltiplos e com as expectativas. E é por isso que a Nvidia está caindo há 7 dias. Existe uma preocupação no mercado se seria ou não topo de ciclo. Essa é uma preocupação enorme do mercado sobre o que pode vir do resultado da Nvidia, e é por isso que nós estamos nessa preocupação. Depois saiu uma interessante isso, saiu uma matéria aqui na Bloomberg agora cedo, eu estava assistindo, que o Druckenmiller, criticou o programa de buyback do Bessent, criticando essa manipulação de curva de juros. Então, é muito interessante porque os 2 trabalharam juntos, o Druckenmiller teria sido até um mentor do Scott Bessent, e agora o Druckenmiller, que é um dos maiores investidores barra traders aí de todos os tempos, eu sou fãzaço do Druckenmiller, quem me acompanha sabe disso, e criticando o que o Scott Bessent fez. Curioso, porque eu falei ontem isso, né, que eu achei que também que tinha sido um movimento temerário, e curioso o Druckenmiller vir a público e soltar essa declaração, também mostra muito que talvez o Bessent tenha errado. E se eu vou fazer um vídeo essa semana sobre isso, e sobre uma fala do J.D. Vance de 2023 que voltou a circular na internet, sobre os malefícios de você ser a moeda de reserva global. Então, tudo isso eu vou casar no mesmo vídeo, vou fazer depois. Então fica também esse comentário, voltando aqui àquele comentário das treasuries, né, que continuam ainda uma preo como uma preocupação para os investidores em relação à manipulação da curva de juros, mas de todo modo, os yields seguem relativamente estáveis onde já estavam, né, então, aqui 5,20 o de 30 anos, caiu um pouco ontem e hoje também aparentemente vai cair mais um pouquinho, e 10 anos 4,66, então os yields estão relativamente estáveis. É claro que a grande preocupação ainda é o PCI, que sai amanhã, de manhã, e aí no final da tarde sai a Nvidia. Amanhã é o dia mais importante, sexta-feira a declaração do Kevin Warsh, mas o Kevin Warsh é um jogador de pôquer, eu acho que ele não vai revelar muita coisa. Agora vamos só fazer uma rápida aqui, cobertura dos dados macro, o PIB na Alemanha, principalmente, foi revisado, e aí e isso foi muito bom. Terceiro trimestre consecutivo de expansão modesta, então também o ifo Business Climate também subiu para 88,8, acima do que o mercado esperava. Então parece que a Alemanha começa aí a ter um movimento de recuperação, uma combinação de exportação com defesa, infraestrutura, capex industrial, que pode levar a uma recuperação alemã, que está casada com essa melhoria também dos PMIs, né, que são os indicadores, dos gerentes. Então, tudo isso mostra que talvez a Europa, principalmente dos seus países mais relevantes, possa apresentar um movimento de recuperação. E claro que existe um estímulo fiscal muito grande por parte do Estado. Você vê os Bunds alemães estão em máximas aqui, o de 10 anos em 3,24, é a máxima de 15 anos praticamente. Então, para você ter uma noção de como esses países estão fazendo uma expansão fiscal, isso é bastante preocupante, porque se nós olhamos as economias maduras fazendo expansão fiscal e tentando monetizar a dívida via inflação, imagine para nós aqui emergentes, a situação como é que fica, né, então, também fica é sempre importante se olhar o comparativo, porque às vezes tem uma visão muito pessimista em relação ao que está acontecendo aqui no Brasil, mas quando nós olhamos o comparativo, até conversava com um investidor profissional, é uma pessoa que ele é um investidor, mas ele tem aquela experiência da vida, e ele falava para mim: "Olha,
tudo bem, existe um problema fiscal no Brasil, mas você já viu o que está acontecendo fora do Brasil? Ninguém está num ambiente de responsabilidade fiscal nesse momento. E é muito curioso, pensar nessa reflexão, porque de fato os países desenvolvidos estão realmente num plano de expansão fiscal e com yields altos e isso vai repercutir no custo de capital. Nós temos visto, e aí para jogar para a China, a Alibaba ontem fez uma emissão de 10,2 bi de dólar em novas ações para capitalizar, com o intuito de utilizar esse capital para investimentos em IA. Então, mais agora uma gigante chinesa fazendo a mesma estratégia de big techs americanas, como o Google fez, de emitir ações para captar dinheiro para investir em IA. E claro que lá também tem um movimento de exuberância, de especulação, por exemplo, a Unitree, que tinha feito a IPO, já caiu quase 45% desde o pico. Então, esse movimento especulativo também continua, né? Então, fica aí também essa observação sobre o custo de capital e as empresas emitindo ações para novos investimentos em IA. O Japão teve uma preocupação, Nikkei subiu 0,5 hoje, mas a grande questão ainda é o câmbio, 159, beliscando de novo ali o 160 de câmbio em relação ao dólar, então fica o iene pressionado ainda. E na Coreia parece voltar o ânimo aí de especulação em semicondutores, os investidores questionando se seria o momento de voltar ou não nas empresas de semicondutores. O KOSP que vem com uma correção de aproximadamente 30%, um pouco menos de 30% desde o topo, um drawdown de 30%, então fica essa preocupação. O ouro corrigindo levemente, Bitcoin rompeu os $80.000, ligado, claro, àquele movimento de recompra das treasuries do Scott Bessent, uma crise de confiança no dólar, apesar dos juros altos. Os juros altos não estão sendo bastante para segurar o dólar, isso é interessante. Veja como esse comunicado do Bessent foi péssimo. Eh, e agora eu acho que ele, como trader, vai ter que retroceder nessa fala, não sei o que ele vai fazer, porque se até o John Miller o criticou, e amanhã também temos uma importante leitura também aqui para que nós, possamos acompanhar. Então, e hoje ainda agora só para complementar em relação à agenda de Brasil, Brasil parece que estamos com uma recuperação marginal, um fluxo que está voltando, mas pouca coisa ainda, meio tímido, perto do que saiu. Mas o que é interessante é que hoje teremos o IPCA 15, e o IPCA 15 é um ótimo termômetro para que nós possamos acompanhar qual vai ser a margem de atuação do Banco Central brasileiro em relação à inflação. Então, o IPCA 15 deve ser monitorado hoje, principalmente para que nós possamos acompanhar como vêm os componentes, na parte de serviços. Isso é um ponto bastante interessante. Serviços subjacentes, média dos núcleos, alimentação, porque a alimentação também sofre o impacto do aumento do combustível, e bens industriais. Então, esses componentes do IPCA 15 devem ser observados com muita, cautela, para que nós possamos ver qual também é o espaço que o Banco Central tem. O Calípolo, deu uma entrevista, disse preocupado com a concessão de crédito, que ele disse que esse é um grande problema, muito maior do que a própria Selic em 14, ele acha que o grande problema é a concessão de crédito, e manifestou uma preocupação, inclusive, com o crédito advindo do cartão de crédito. Então fica também a fala do presidente do Banco Central brasileiro em relação à preocupação com expansão de crédito sem a devida análise, né. E é interessante que faz um contraponto à Selic alta, que ele observa que, na verdade, o risco está na concessão de crédito de forma desmedida. Então fica também esse comentário do presidente do Banco Central, que inclusive repercutiu no exterior essa fala, até o noticiário internacional comentando essa fala do Galípolo. Então vamos acompanhar o quadrante aí, a nossa matriz fica realmente focada em resultado de Nvidia, PCI e o VET de 30 anos. Para mim essas são as 3 variáveis importantíssimas, e hoje nós temos também alguns dados importantes da agenda macro, importante acompanhar, eh, teremos confiança do consumidor, venda de novas casas, o Richmond Fed Manufacturing e o discurso do Thomas Barkin. Então fica aqui essa agenda de hoje para nós prestarmos atenção. Desejo a você uma excelente terça-feira, dia 25 de agosto, e amanhã voltamos com o próximo panorama. Um abraço e até mais.